Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de História da Igreja. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui com vocês. Eu quero trazer para vocês um relato biográfico de um personagem aí da história da Igreja que é importantíssimo. E ele é da história recente da Igreja, né? Porque como já estamos tratando aí de um período mais recente, eu quero fazer algo parecido com o que eu fiz quando estávamos falando de reforma protestante, pais da igreja, e eu trouxe algumas biografias de pessoas relevantes daqueles períodos. E aqui, no período moderno, nós não gastamos um tempo falando de biografia de pessoas em si, mas apenas de acontecimentos. Mas temos muitas biografias aí que são pertinentes para trazermos aqui, para conversarmos e conhecermos um pouco da história recente, né, da igreja. E esse personagem que eu escolhi para a aula de hoje, ele é um dos meus favoritos. Ele foi um pastor, ministro da igreja luterana, obviamente ele da Alemanha, né? E ele passou por um dos períodos mais conturbados da igreja na Europa, um período marcado por perseguição onde quem não se dobrasse para o governo seria caçado, morto, enfim, uma perseguição terrível. E esse período é o período do nazismo, onde Hitler e o seu exército ali tomou conta de boa parte da Europa, né? E com uma velocidade muito grande. E isso trouxe, claro, muitos desdobramentos para a vida da igreja. O que aconteceu ali na Alemanha foi uma perseguição sistemática aos cristãos que não se dobraram para o governo nazista, que não concordaram, e existe um grupo ali que fez resistência ao nazismo, a chamada Igreja Confessante, que inclusive tiveram a sua confissão de fé escrita por outro personagem aí muito importante da história recente da igreja, o Karl Barth, um teólogo reformado suíço da Igreja Reformada, que escreveu uma confissão de fé para essa igreja que fez resistência contra o Hitler. E o Dietrich Bonhoeffer, o personagem que eu escolhi para conversarmos sobre ele hoje, ele é muito conhecido, né, por conta da sua biografia, que inclui até mesmo uma tentativa de assassinato ao chefe maior ali do Estado alemão, o Adolf Hitler, né, que na época era um ditador ali na Alemanha, né? Então, o Dietrich Bonhoeffer, ele tem essa essa história interessante, né? E, claro, há suas falhas, há os seus erros, mas a gente vê, acima de tudo, né, um homem ali profundamente fiel ao Senhor. E nós temos que olhar para o Dietrich Bonhoeffer entendendo o homem em seu contexto, né, o homem em seu tempo. Há algumas questões ali nele que as pessoas geralmente tiram do contexto para criticá-lo, para atacá-lo, que são consequências do contexto que ele vivenciou. Então, grande parte da igreja, né, se dobrou para o regime nazista e foram cúmplices do Hitler, por assim dizer. Por medo da morte, por medo da perseguição, eles não fizeram frente ao nazismo como deveriam ter feito, e isso fez com que o Dietrich Bonhoeffer nutrisse ali nele uma grande mágoa em relação à igreja enquanto instituição. Então, a igreja institucionalizada é algo que o próprio Dietrich Bonhoeffer, em suas obras, algumas delas, ele vai criticar. Então, há questões aí que, se tirar do contexto, ficam estranhas, mas a gente tem que entender o homem dentro do seu contexto, né? Respeitando aí o contexto, a história. Então, quando nós olhamos para alguns livros, né, igual o livro
Desigrejados, do reverendo Hidauro Campos, por exemplo, é um livro onde ele vai trazer, ali num capítulo, uma parte toda falando do Dietrich Bonhoeffer como sendo uma referência aí para o pessoal do movimento desigrejado, né? Mas ele explica que no caso do Bonhoeffer foi por essa decepção que ele teve com a instituição ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, com a igreja apoiando o nazismo. Então, foi uma desilusão tão grande que fez ele fazer umas críticas ali até fora do tom, né, por assim dizer. Então, há algumas ressalvas que devem ser feitas quando nós olhamos para a biografia do Dietrich Bonhoeffer, mas no geral, ele tem uma história sensacional que deve sim ser lembrada e ele é um mártir do nosso tempo, né, por assim dizer. Já faz algum tempo, né, que houve a Segunda Guerra Mundial, mas eu colocaria sim o Dietrich Bonhoeffer como um mártir, porque a coragem dele ali de enfrentar o nazismo, né, de se opor e de permanecer fiel ali à sua vocação, né, como ministro do Evangelho, é algo extremamente notável que a gente não pode ignorar. Então é por isso que eu vou trazer aqui para vocês um dos 52 ensaios que foram publicados na London Tablet sobre os maiores líderes do segundo milênio do cristianismo. E um deles, obviamente, é o Dietrich Bonhoeffer. E este ensaio em si foi escrito pelo Edwin Robertson, um pastor, aí, historiador, pesquisador da Igreja Reformada Batista dos Estados Unidos, e ele trouxe, né, de maneira bem concisa, um pouco da biografia do Dietrich Bonhoeffer. E eu vou trazer isso para vocês e vou comentando, né, enquanto eu vou trazendo ela para vocês. Vamos lá. Ele diz assim: Eu nunca tinha visto um homem morrer tão submisso à vontade de Deus, escreveu um médico da SS sobre os últimos momentos de vida do pastor Dietrich Bonhoeffer, enforcado em 1945 por fazer parte de um atentado à bomba contra o Hitler. Então, olha só que interessante, né? Ele já começa aqui a história a partir do final. Eu gosto muito, né, desse tipo de narrativa, onde você começa a partir do final, porque isso induz você a querer saber o que aconteceu, como que chegamos a este ponto, né? Como assim um pastor que tentou matar Hitler foi para a forca e agora um relato de um médico da SS, né? Para quem não sabe, a SS era a tropa do exército do Hitler, a mais temida da Segunda Guerra Mundial, e ali esse médico que acompanhou os últimos momentos do Dietrich Bonhoeffer disse que nunca tinha visto um homem morrer tão submisso à vontade de Deus. Certamente, Dietrich Bonhoeffer, nascido ali em 1906, morto, assassinado, enforcado, martirizado em 1945, foi aí um dos grandes homens de Deus da história do cristianismo. Não é à toa que nesses ensaios aqui biográficos do London Tablet, com os 52 maiores nomes do cristianismo, ele está no meio deles. Porque, de fato, o testemunho dele, né, a fé dele ali e a forma como ele foi fiel a essa fé é algo que tem impactado pessoas até os dias de hoje, né? Tanto que temos, eu acho que pelo menos dois filmes sobre o Dietrich Bonhoeffer, fora os documentários. Documentários tem muito mais. Mas se você pesquisar no YouTube, vocês conseguem encontrar um filme ali gratuito para vocês assistirem com a história do Dietrich Bonhoeffer. Então, os irmãos que ainda não conhecerem essa história e quiserem, depois da aula de hoje, conhecer com mais profundidade, um pouco melhor, eu indico muito o filme que tem disponível no YouTube. É só colocar filme Dietrich Bonhoeffer que vai aparecer. É muito bom. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Como nós vimos aqui, né? Ele foi martirizado, ele foi enforcado em 1945 por fazer parte de um atentado à bomba contra a vida de Hitler. Continuando.
Suas últimas palavras foram para o seu amigo bispo George Bell de Chichester. Eu não vou saber pronunciar o nome dessa palavra, enfim, é difícil falar alemão, mas ele disse as últimas palavras do Dietrich Bonhoeffer que se tem registro. Este é o fim, mas para mim é apenas o início da minha vida. Olha só a esperança de Dietrich Bonhoeffer ali, a caminho da forca, a caminho do seu martírio, a esperança de vida eterna, a certeza de que aquele não era o fim, de que aquele não era momento para desespero, aquele momento ali era apenas uma passagem, onde ele saía dessa vida e apenas começaria a verdadeira vida, a vida com Deus, a vida eterna. E eu acho interessante esse relato, e eu quero frisar bem essa última frase do Dietrich Bonhoeffer: este é o fim, mas para mim é o início da minha vida. Porque muitas pessoas, quando vão falar da biografia do Dietrich Bonhoeffer, por conta de um dos seus biógrafos mais famosos, né, acabam dizendo que ele não tem registrado uma última frase, nós não sabemos o que ele falou antes dele morrer. Ele não se expressou, não falou, mas existe essa carta que ele enviou para o seu amigo George Bell, que era um bispo. Então, houve sim as últimas palavras registradas de Dietrich Bonhoeffer. Tanto que há um vídeo aí muito famoso no YouTube do Jonas Madureira, pastor batista, bem conhecido aí no nosso meio reformado, que ao falar da história do Dietrich Bonhoeffer, ele enfatiza que a gente não tem as suas últimas palavras, mas na verdade existe sim, porque tem essa carta que ele enviou ali da cadeia antes de morrer para o seu amigo George Bell. Então, há sim as últimas palavras do Dietrich Bonhoeffer, e é justamente essa afirmação de que era apenas o começo da sua vida. Então, nós vemos aqui a firme esperança de Dietrich Bonhoeffer, mesmo no momento ali da sua morte. Continuando, os ousados conceitos contidos nas cartas que Bonhoeffer escreveu em seus últimos momentos na prisão influenciaram profundamente a teologia do Ocidente e do Terceiro Mundo. Desde muito cedo ele foi um teólogo brilhante, mas desviou-se dos trabalhos acadêmicos para se ocupar dos trabalhos pastorais na Igreja da Antiga União Prussiana. Durante os seus anos de estudo, ele conheceu um amigável padre católico que se ofereceu para guiá-lo através da liturgia da Semana Santa nas várias igrejas de Roma. Ele nunca se esqueceu dessa contundente experiência espiritual. Ela deu início a um processo que o conduziu com segurança através da selva de debates teológicos vividos tempos depois de Berlim e Nova York. Ele se opôs ao nazismo desde o início. 2 dias depois, Hitler subiu ao poder em 1933 e ele atacou os princípios da liderança em um programa de rádio que foi tirado do ar. Meses mais tarde, ele faz circular um panfleto condenando o tratamento que os nazistas davam aos judeus e refutando a forma com que as autoridades estavam recorrendo ao antissemitismo luterano numa tentativa de justificar os seus próprios atos. Então, olha só que interessante, né? Na caminhada do Dietrich Bonhoeffer, ele teve ampla influência, influenciando até mesmo ali no ambiente católico, né? Nós vemos aqui a amizade dele com um padre, sendo aqui destacada, né? As visitas que ele fez, né? Em várias igrejas, inclusive em Roma, e também a forte oposição que Dietrich Bonhoeffer sempre fez ao nazismo desde o seu início, desde o surgimento, os primeiros discursos ali do Adolf Hitler nas rádios. O Dietrich Bonhoeffer ele sempre se posicionou publicamente contra os desmandos do nazismo e ele defendeu ali ferozmente, né, até mesmo a tradição luterana, né? Porque para quem não sabe, o Hitler ele vai recorrer aos escritos de Martinho Lutero, que são escritos considerados antissemitistas, e realmente são. Lutero ele inicialmente vê os
os judeus como amigos dos protestantes, porque ele entende que os judeus eles tinham tudo para se tornarem protestantes. Primeiro pelo anticatolicismo, né? Já tinha uma rivalidade muito grande. Então, Lutero ele tinha grande expectativa com relação ao povo judeu como apoiadores ali da causa da reforma protestante. Só que Lutero se decepciona. No fim, os judeus não se convertem e ele escreve livros contra os judeus e ali ele vai usar palavras até mesmo de baixo calão. Ele vai dizer que os judeus eles são porcos e ele vai usar termos ali extremamente infelizes e pejorativos em relação aos judeus, com relação aos judeus, né? Mas ele está falando ali num sentido religioso, né? Por eles rejeitarem ali as questões da reforma protestante, por eles rejeitarem a Jesus, tanto que antes desse período, né, se vocês procurarem aí, acham na internet facilmente, né, informações sobre o livro Jesus e os Judeus, né, onde Lutero ele vai trazer ali basicamente uma biografia de Jesus, falando que Jesus era um judeu e ele escreve esse livro na esperança de convencer os judeus ali do protestantismo e de tê-los ali como aliados na sua luta contra o papismo, na sua luta contra a Igreja Católica Romana. Então, havia sim esses escritos, que são escritos luteranos, né, da tradição luterana, foram escritos pelo Martinho Lutero, e os nazistas fizeram uso deles para tentarem justificar os seus atos, o seu antissemitismo. Mas Dietrich Bonhoeffer, como um bom conhecedor, né, dos escritos de Lutero, até porque ele era ministro luterano, então ele está aqui sim no seu lugar de fala. Quem melhor do que um luterano para falar do próprio Lutero? Então ele vai, de maneira magistral, refutar cada um dos argumentos dos nazistas, até mesmo esse uso que eles fazem indevido, né, das palavras do doutor Martinho Lutero, ele vai refutar e ele vai dizer que não tem nenhuma relação. E ali ele desfaz, né, um dos argumentos que até hoje é levantado quando a gente vê debates aí de católicos contra protestantes, né? Muitos católicos vai dizer: "Ah, o protestantismo é a fonte do comunismo, é a fonte do capitalismo, é a fonte do nazismo. Tudo que tem de ruim eles vão colocar a cargo do protestantismo, mas principalmente essa questão do nazismo, por causa dos escritos de Martinho Lutero contra os judeus. Só que, como eu falei, né, Lutero ele tinha uma preocupação mais religiosa com a salvação dos judeus. Ele não estava atacando a raça dos judeus, ele estava atacando a religião dos judeus. Então é uma coisa completamente diferente. O Lutero ele não tinha uma visão supremacista ariana de que os brancos eles eram superiores aos judeus, aos negros, a outras etnias, de forma alguma. Isso nunca aconteceu. Então, Dietrich Bonhoeffer ele faz essa defesa. Continuando. Ele escapou do aprisionamento aceitando a responsabilidade por duas congregações de língua alemã em Londres. Enquanto esteve lá, fez com que a Igreja Mundial tomasse conhecimento do que realmente estava acontecendo lá na Alemanha. Por intermédio do bispo Bell, presidente da Aliança Mundial de Igrejas, que mais tarde se tornou o Conselho Mundial de Igrejas, ele criou um movimento ecumênico para apoiar aqueles que na Alemanha faziam resistência à interferência nazista dentro da igreja. Então, olha só, nós falamos recentemente, né, sobre a Aliança Mundial de Igrejas, sobre o Conselho Mundial de Igreja, a gente falou um pouco sobre a história deles, o surgimento deles, como se deu, e aqui nós vemos, né, uma atuação muito forte deles no período da Segunda Guerra Mundial em oposição ao nazismo. Então, é o Conselho Mundial de Igreja ali no movimento ecumênico que vai criar essa resistência protestante ali ao nazismo dentro da Alemanha, onde pessoas de diversas denominações diferentes se reúnem ali
para fazerem frente ao nazismo, para resistirem a essa influência do nazismo dentro das igrejas. E obviamente isso não ficou barato, né? Houve perseguição, sim. Os nazistas, eles eram impiedosos, mas a gente vê aqui que homens e mulheres permaneceram fiéis ali a Deus, a causa do evangelho dentro da Alemanha nazista, o que é algo muito impressionante, né? Quando a gente vê histórias, né? Nós vemos o quão terrível foi esse regime, né? Tem aí o famoso diário de Anne Frank. A gente vê o quão maldoso, né, e desumano foi o regime nazista para com os judeus, né? Tem aquele livro famoso, né, do Viktor Frankl, que sobreviveu ali aos campos de concentrações nazistas, né? Tem muitos e muitos livros aí que vão tratar desta temática e a gente vê como que a igreja sofreu neste período, mas os remanescentes permaneceram fiéis, permaneceram ali fazendo resistência, sim, àquele mal que estava acontecendo ali na frente deles. Então a igreja, ela não pode ficar numa posição ali de política de boa vizinhança. A igreja ela tem que falar que o mal é mal, que o pecado é pecado, e ela tem que ser uma bússola moral que aponta para a sociedade, né, para o mundo em que vivemos, a direção correta, a direção que guia até Deus. Então a igreja ela tem que ter essa voz profética nos nossos dias. E a igreja ali na Alemanha, por influência, né, do Dietrich Bonhoeffer, do Conselho Mundial de Igrejas, desempenhou esse papel, essa voz profética contra o nazismo. Continuando. Em 1939, ele recusou a segurança de um convite para lecionar na América e retornou à Alemanha, onde foi proibido rapidamente de pregar e de divulgar ou de presidir assembleias. Bonhoeffer manteve claramente as suas opiniões ao responder uma carta ao teólogo alemão Reinhold Niebuhr, dizendo: os cristãos na Alemanha estão tendo de encarar a terrível alternativa de torcer pela destruição de sua própria nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou de torcer pela vitória de sua nação e, consequentemente, destruir a nossa civilização. Eu sei qual dessas alternativas eu tenho de escolher, mas eu não posso fazer esta escolha em segurança. Em seu retorno à Alemanha, ele conduziu um seminário ilegal de jovens teólogos que estavam destinados a serem líderes das paróquias contrárias à perversidade nazista contra a fé cristã. A princípio, eles se encontravam em uma escola bíblica nas praias do litoral báltico. Depois, eles foram para Finwood, perto de Sten, que era um lugar mais confortável e satisfatório, apesar de as condições lá serem bem primitivas. O seminário, por fim, foi fechado pela Gestapo. Então, nós vemos aqui o empenho de Dietrich Bonhoeffer em preparar ali, né, uma geração de pastores, de ministros que fossem contrários ao nazismo, que fizessem frente, que fizessem oposições. Então, ele liderou, né, esse seminário, instruiu ali aqueles seminaristas e eles foram mandados para diversas paróquias e ao chegarem lá, eles fizeram oposição ao nazismo, aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo incutido, principalmente na cabeça dos jovens, né? O nazismo ele fez uma lavagem cerebral muito grande através da educação, né? Falando ali às crianças, às juventudes, né? Que na verdade aquela história de arianismo, de superioridade, né? Que aquilo lá era o certo, era o correto, que eles eram superiores mesmos, que os judeus e outras raças eram inferiores e que eles deviam estar por cima. Então tudo isso era sistematizado, era ensinado de forma sistematizada ali por meio da educação alemã. Então,
os nazistas, eles eram muito hábeis em incutir na mente das pessoas as suas visões, né, as suas ideias, as suas filosofias. E esse trabalho do Dietrich Bonhoeffer de desfazer essas mentiras, de desfazer essas colocações, foi muito importante e demonstra muito do caráter dele, né? Que mesmo diante ali de uma situação que ele vai descrever na carta ali como colocando ele numa situação ali que não seja de segurança, né? Uma situação que não é confortável, ainda assim nós vemos ele se comprometendo ali em permanecer fiel, em permanecer firme. E isso por si só é louvável, né? É inspirador, porque às vezes por muito menos nós tememos, né? Às vezes por não ser aceito numa escola, num serviço, por um ciclo de pessoas ali, nós vamos abrir mão de valores que não deveríamos abrir. E quando colocamos na balança os valores, eles pesam mais do que dinheiro, eles pesam mais do que ser aceito em certos ciclos de pessoas. Valores têm os nossos valores, aquilo que nós acreditamos, isso tem um valor que não tem como ser medido. A gente não pode abrir mão deles. É uma coisa que não pode nem ser uma hipótese para nós. Nós temos que ser fiéis aos nossos valores. E Dietrich Bonhoeffer, ele é como uma luz ali que nos ilumina esse caminho de fidelidade, de preservar os valores, de sermos fiéis à causa do Evangelho. E continuando, né, no monastério beneditino em Ettal, na Bavária, Bonhoeffer trabalhou esboçando um novo conjunto de atitudes éticas. Seus escritos, particularmente o famoso livro Discipulado, aqui está em alemão, eu não vou saber ler em alemão, né? Mas ele tem um livro, acho que é Discipulado Radical, que é bem famoso, tem pela Mundo Cristão, acho que tem uma versão também pela Thomas Nelson. Vocês podem procurar aí. Mas é nesse período aqui, quando ele está nesse mosteiro que ele escreve. Onde ele procurava uma nova abordagem ética em um mundo dominado por uma maldade incomensurável que surgia com os ditadores. Seu trabalho mais importante foi o livro inacabado publicado na Inglaterra, intitulado simplesmente como Ética. Nele, Bonhoeffer honra, mas desafia o velho sistema de civilização cristã e procura reconstruir um método de estar em conformidade com Cristo Jesus. Então, aqui nesse livro, é um livro muito importante, tem uma edição primorosa pela Sinodal, onde o tradutor ele teve até o cuidado de colocar com uma fonte de cor diferente os trechos que foram censurados pelos nazistas, porque esse livro ele foi muito censurado na Alemanha. Então havia trechos dele que os nazistas não permitiu ser veiculado dentro da Alemanha. Então, uma versão lá toda capada que foi permitida veicular na Alemanha. É, e na tradução da Sinodal eles deixam de fonte diferente. É bem interessante, vale a pena. E esse livro ele vai trazer algumas críticas à estrutura, à instituição em si. Então, é desse livro aqui que alguns desigrejados vão tirar, né, algumas afirmações contra a igreja para tentar trazer Dietrich Bonhoeffer como sendo uma grande referência de desigrejado para justificarem a sua posição de não irem à igreja, de não congregar com os irmãos, aquela ideia de que nós podemos ser igreja sozinho. Mas esse livro, né, ele não tinha essa perspectiva, né? Ele é tirado do contexto, né? Na verdade, Dietrich Bonhoeffer ele está criticando a instituição ali que se dobrou ao nazismo, que virou ali uma extensão do governo nazista. Então, essa igreja que se dobra, né, a um mundo que defende coisas que são indefensáveis, é uma igreja que precisa ser reconstruída em conformidade com o caráter de Cristo, com a ética de Cristo. Então, ele vai procurar ali, na igreja primitiva, né, exemplos, né, de uma igreja que esteja em conformidade a Cristo Jesus, como a gente vê ali no final de Atos 2,
uma igreja onde todos tinham tudo em comum, não era nenhum superior ao outro, sem hierarquias. Então ele vai buscar ali uma igreja mais rudimentar, mais primitiva, e ele vai tentar, através dessa obra, incutir isso ali na Europa, né? Influenciando nesse movimento que era uma mudança total ali de método, né, do que é ser igreja. Então, é um livro importante que marcou época. Mas continuando, né, a nossa leitura, juntou-se então a conspiração contra o regime nazista, encontrando o bispo Schister na Suécia, na região neutra, para discutirem a derrubada e o possível assassinato de Adolf Hitler e a conclusão dos termos de paz com os ingleses. Foi um passo extraordinário para um ministro luterano. Ele falou até mesmo em sacrificar a sua própria dignidade. Foi preso e passou os últimos anos de sua vida na prisão, antes de ser executado em 9 de abril de 1945. Pouco antes de sua prisão, ele ficou noivo de Maria von Verdermann. Ela marcou com giz o contorno de sua cela no chão do seu quarto, para que pudesse escrever para ele como se ela estivesse com ele. As cartas que ele escreveu para o seu amigo Eberhard Bertrand foram publicadas naqueles últimos anos e traduzidas para o inglês com o título Cartas de Papel para uma Prisão. Ele especulava sobre a possibilidade de um cristianismo sem uma religião, por conta do seu grande desgosto com sua própria igreja, que fracassou na oposição ao mal do socialismo nacional e do nazismo. Ele acusava os seus líderes de só estarem preocupados com a preservação da igreja, como se isto por si só fosse um fim. Ele escreveu sobre a maturidade da humanidade e a necessidade de uma santidade leiga. Então, olha só que interessante, ele participou daquelas conversas ali onde as pessoas conspiraram a morte do Adolf Hitler e isso fez com que ele fosse preso, né, por conspiração. E é interessante, né, embora ele tenha sido preso, esse grupo de pessoas que estava com Dietrich Bonhoeffer realmente fizeram um atentado contra Adolf Hitler. Eles colocaram uma bomba debaixo de uma mesa, onde Hitler e a mais alta cúpula do nazismo estava ali reunida, e essa bomba explodiu, feriu muitas pessoas, não chegou a ferir o próprio Hitler, mas a gente vê ali como uma das tentativas ali mais próximas de terem sucesso ali de assassinar Adolf Hitler. Então, o Dietrich Bonhoeffer ele estava disposto a sacrificar até mesmo a sua dignidade, cometendo homicídio na tentativa de parar Adolf Hitler. Então, pode parecer algo escandalizador para nós, né? Pensar num ministro, num pastor querendo assassinar outra pessoa, mas quando nós olhamos que essa outra pessoa é ninguém menos que Adolf Hitler, né? Um dos seres humanos aí mais desprezíveis da história, né? Nós ficamos até bem com isso, né? Acaba não sendo tão escandalizador assim. Mas a gente vê que essas suas decisões o levaram para a prisão e ali ele estava noivo, né? E a sua noiva, muito apaixonada, chegou a desenhar com giz, né? O formato da cela dele ali, aonde ele ficava na cela, para que quando ela estivesse escrevendo as cartas ali para o seu amado, ela sentisse como se ele estivesse ao seu lado. Então, é muito interessante, né, a gente ver isso, esses detalhes. E ele foi executado em 9 de abril de 1945, poucas semanas antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, se ele tivesse conseguido ficar vivo ali mais algum tempinho, ele provavelmente estaria livre, continuaria pregando, escrevendo, produzindo, abençoando a igreja, mas aprove o Senhor
que ele fosse contado como um dos santos mártires. E ali, naquela prisão, Dietrich Bonhoeffer encontra o seu fim, sendo condenado por enforcamento no dia 9 de abril. E aqui, nesse trecho, a gente vê o biógrafo trazendo aquelas informações que eu falei sobre a insatisfação dele com relação à instituição da igreja em si, que não fez oposição ao socialismo nacional, que era o movimento ali político que deu luz ao Adolf Hitler, que deu luz ao nazismo, né? Então o nazismo ele surge desse socialismo nacional. O Hitler ele fazia parte do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, que era um partido que tinha como suas propostas ali o principal, né, as questões sociais, né, a questão de justiça social, o que por si só não é errado, né? Nós temos que buscar sim uma justiça em nossa sociedade, mas a gente vê que o Adolf Hitler se tornou a grande voz desse partido, né? A Alemanha que sofreu muitas imposições ali políticas por parte de outras nações, por ter sido ali um dos pivôs da Primeira Guerra Mundial e por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, ela sofreu sanções, muitas punições. O Adolf Hitler ele sempre se colocou em oposição a isso tudo, né? Com aquele discurso de uma Alemanha soberana. E inicialmente ele foi muito bem quisto, né, pelas pessoas, gozando até mesmo de um certo prestígio internacional. Vocês podem até se escandalizarem agora com o que eu vou dizer, mas o Adolf Hitler ele foi indicado ao Nobel da Paz. Então, olha só que interessante, né? Antes de se tornar um déspota, um grande ditador, ele fazia parte desse Partido dos Trabalhadores alemães, e ele tinha essa filosofia política do socialismo nacional, uma visão socialista de igualdade contra as injustiças, mas extremamente nacionalista, né, de uma Alemanha soberana. Então, Adolf Hitler, ele começou nessa caminhada política e, por fim, aí terminou como um grande ditador. E Dietrich Bonhoeffer, né, diante de tudo isso, diante da leniência da igreja em relação ao socialismo nacional, ele achou que a igreja falhou em não ter combatido, né, essa visão aí ultranacionalista, e ele queria que a igreja ela voltasse ali para uma igreja mais primitiva. Ele vai falar até de uma santidade, uma necessidade de uma santidade leiga, né? Então, ele queria que fosse uma igreja ali onde os leigos eles participassem, ali onde não tivesse aquelas hierarquias, e só assim ele acredita que a igreja conseguiria, né, combater esses desmandos, combater esses pensamentos ultranacionalistas, né, de soberania. Então, essa questão de hierarquias, né, é uma coisa que pesava muito no coração do Dietrich Bonhoeffer. Então, ele foi extremamente contrário, principalmente dentro da dinâmica da igreja, né? Ele queria destruir toda a hierarquia que há na igreja e há até hoje, né? A gente vê, a gente pode falar que não, né? Sacerdócio universal de todos os crentes, mas quando você chega nas igrejas, existem cargos, existem posições, existem pessoas que são oficiais da igreja, né, representantes ali. Então, há sim em maior ou menor grau um certo nível de hierarquia, por mais que não seja uma hierarquia ali de dignidade, né? Todos são iguais, todos são imagem e semelhança de Deus. Em termos de dignidade, não tem hierarquia alguma, né? Mas há sim uma, uma hierarquia de economia, né? De trabalhos ali, de funções. Então, isso existe. E Dietrich Bonhoeffer ele era contra tudo isso. Por isso que os desigrejados adoram tirar ele de contexto, porque ele ataca essas coisas. Mas vamos lá. Ele via que a traição da fé na Alemanha, ele via que a traição da fé na Alemanha havia feito com que a igreja se tornasse incapaz de, naquele momento, proclamar as palavras de redenção e salvação. Todas as atividades estavam confinadas à oração e ao fato de agir corretamente. Ele
acreditava, porém, que viria o tempo em que os homens seriam novamente chamados para proferir a palavra de Deus, de forma com que o mundo fosse mudado e transformado por essa palavra. Seria então uma nova linguagem, quem sabe até uma linguagem que não fosse religiosa, mas uma linguagem que fosse mais libertadora e redentora. Seria a linguagem de uma nova atitude, seria a linguagem da verdade, a linguagem de Jesus. O que será exatamente que ele quis dizer com cristandade não religiosa? Talvez nem ele mesmo soubesse ao certo, mas em mais de 50 anos nós não fomos capazes de sacudir a poeira e esquecer deste homem e das questões que ele propôs. Então, este é o esboço biográfico, né, do Edward Robertson, ministro da Igreja Batista ali nos Estados Unidos, não, em Londres. Eu falei errado, eu acho, né? Se eu falei no começo que era dos Estados Unidos, não. Ele é da Igreja Batista da Inglaterra, em Londres. E ele tem escrito aí extensivamente sobre o Dietrich Bonhoeffer. Ele é um dos seus biógrafos, então é uma das maiores autoridades em Dietrich Bonhoeffer. E para mim, ele termina de maneira sensacional, né? Ele levanta a questão: o que será que é esse cristianismo sem religião do qual Dietrich Bonhoeffer tanto falava, né? E ele responde: talvez nem o próprio Bonhoeffer soubesse ao certo o que é isso. Nem mesmo nós, 50 anos depois deste homem, fomos capazes de dizer ao certo o que é isso. Mas ainda assim ele fala que nós não fomos capazes de sacudir a poeira e esquecer esse homem e as questões que ele propôs. Então, Dietrich Bonhoeffer continua sendo uma voz muito ativa no nosso tempo. Tanto que eu falei para vocês que nós temos dois filmes dele. Inclusive, um dos filmes do Dietrich Bonhoeffer foi lançado no ano passado. É extremamente recente. E vale a pena demais vocês assistirem. São cerca aí de 3 horas de filme, mas filmaço, filmaço que conta essa história extraordinária deste ministro da Igreja Luterana na Alemanha que se levantou contra o nazismo, que se levantou contra o Adolf Hitler e foi uma voz profética numa Alemanha nazista que procurava calar a voz do Evangelho, a voz da verdade. E aqui eu quero citar as palavras do próprio Dietrich Bonhoeffer, né? Os homens seriam novamente chamados para proferir a palavra de Deus, de forma com que o mundo seria mudado e renovado por ela, transformado por ela. Seria uma nova linguagem, quem sabe até uma linguagem não religiosa, mas redentora, libertadora. Seria então uma linguagem de uma nova atitude, uma linguagem da verdade, uma linguagem de Jesus. Que possamos, nos dias de hoje, ser essa linguagem da qual Dietrich Bonhoeffer fala, que possamos ser a linguagem da verdade, a linguagem de Jesus, que possamos ser a voz de Jesus para o nosso tempo, falando de questões que são atuais, questões que tratam da injustiça, né, e da opressão que nós vemos nos dias de hoje, e que possamos, através dessa voz profética que a igreja tem, através dessa proclamação da verdade do Evangelho, transformar a nossa realidade, a nossa sociedade, que possamos, através da fiel pregação, como fiéis dispenseiros do Evangelho, transformar vidas, transformar pessoas, transformar, por que não, estruturas sociais. Nós temos que ser essa voz que nada mais é que a voz que fala da verdade, que a voz que vem de Cristo Jesus, que é a verdade, que é o Verbo encarnado de Deus, que possamos expressar deste Verbo encarnado através das nossas vidas, de maneira muito concreta, não só com palavras, mas com ações, com atitudes,
porque é disso que Dietrich Bonhoeffer fala. É sobre ações concretas, sobre atitudes. Então, que falar a verdade para nós seja isso, seja viver em conformidade com Jesus, seja de maneira muito concreta expressarmos Jesus em nossas vidas, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossa fala, em tudo que possamos, de fato, ser a voz de Jesus para este mundo que necessita tanto ouvir essa mensagem de esperança que é o Evangelho. Que possamos trazer essa voz profética, essa voz de esperança para esse mundo que está em desesperança. Então é isso, meus irmãos. Espero que tenham gostado. Aqueles que tiverem interesse, está aí disponível no YouTube o filme do Dietrich Bonhoeffer. Vocês podem assistir, aproveitando aí essas semanas que estão bem frias, né? Estão propícias para isso. Então, vão lá, procurem. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí que eu respondo. Se quiserem o link, né, para assistirem esse filme, pode pedir aí que eu mando também, não tem problema nenhum. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima semana.